Sejam bem-vindos, mais um canal aí da Rede Homens, mais uma semana, nós teremos aí uma mensagem abençoada e hoje nós vamos falar sobre a liberdade em Cristo. É uma mensagem muito importante, né? Para que nós possamos estar levando para o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Será que nós todos estamos libertos em Cristo Jesus? Nós vamos entender isso dessa mensagem, né? E nós estaremos lendo, como sendo o versículo principal da mensagem, nós estaremos lendo o capítulo 5 do livro de Gálatas. Então, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, esse é o versículo principal da nossa mensagem de hoje. Teremos outros versículos também, outros capítulos, mas esse é o principal para que nós possamos tá entendendo a mensagem de hoje. Lembrando, o tema é liberdade em Cristo. Vamos à leitura, em Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Esse versículo ele tem um teor bem forte, né? Para que nós não sejamos escravos. E como nas nossas mensagens nós sempre temos uma reflexão inicial, uma introdução, antes de nós entrarmos no centro da mensagem, então eu gostaria de deixar duas reflexões, para que os irmãos depois reflitam, depois ouvindo essa mensagem novamente, lendo o material e ouvindo o que eu vou estar dizendo aqui. E o que eu coloco como reflexão inicial aí? Será que sabemos o que é ter a liberdade em Cristo? Será que todos nós sabemos ter essa liberdade em Cristo? Será que entendemos como podemos nos manter firmes e livres para poder adorar e servir ao nosso Senhor? Então essa é a nossa... São duas reflexões que eu vou deixar para que os irmãos façam uma reflexão realmente dessas duas perguntas aí, né? E vamos partir agora para o centro da mensagem. O centro da mensagem nós teremos 4 tópicos, né? Que são tópicos que vai nos direcionar do que realmente é a liberdade em Cristo, né? E nesses 4 tópicos, cada um deles vai ter uma chave para a nossa vida, uma chave para que nós possamos tá levando isso para a nossa vida, né? E nesse primeiro tópico, eu nomeei ele como sendo Jesus nos libertou do cativeiro. Amém? Jesus nos libertou do cativeiro. A chave aqui desse tópico que nós vamos estar lendo aí, a chave é liberdade. É a chave para que nós possamos usar para a nossa vida, né? E nós vamos ler, para nós darmos uma introdução a esse tópico, né? Jesus nos libertou do cativeiro. Eu vou estar lendo em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, para que nós possamos dar sequência aí. Na leitura diz o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Amém? O que nós entendemos com relação a essa leitura? Lembrando que o nosso tópico chama Jesus nos libertou do cativeiro. Esse primeiro tópico aqui. Para que nós possamos ter uma ideia do que nós vamos estar falando com relação à liberdade em Cristo, vamos pegar um exemplo da abolição da escravatura no Brasil, né? Só para nós termos um pano de fundo aí, né? No dia 3 de maio de 1888, oficialmente foi assinada a Lei Áurea, né? Abolindo a escravidão em todo o território brasileiro. Isso foi no dia 3 de maio de 1888. No dia seguinte, que foi o dia 14,
vai a pergunta: quantos escravos ainda havia no Brasil? Ou seja, no dia seguinte, quantos escravos ainda existiam no Brasil? Aí eu respondo: nenhum. Porque se a Lei Áurea foi assinada no dia 13, abolindo toda a escravatura, no dia seguinte não tinha ninguém mais, não tinha nenhum escravo. Mas aí vem um detalhe: muitos ainda viviam como se fossem escravos. Por quê? Porque estavam tão acostumados com aquela vida de escravidão, aquela vida sob o jugo, aquela vida de sofrimento, que quando houve a assinatura da Lei Áurea, no dia seguinte, os escravos, vamos imaginar, né? Eles estavam entendendo que a liberdade estava trazendo um perigo, um receio para eles, né? Lembrando que na época que a escravatura ainda existia, qualquer coisa irregular que eles fizessem, qualquer coisa, eles eram chibatados, eram punidos, né? Por diversas formas aí. Então no dia seguinte eles ficaram todos meio receiosos, né? Ou seja, ao invés de eles comemorarem uma nova vida, um novo tempo, eles ficaram todos com receio. Isso traz para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é a mesma coisa, desse exemplo que eu dei dos escravos aí. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, descemos as águas, confirmando essa aceitação de que Jesus é nosso Senhor Salvador, muitas pessoas que estavam cativos, estavam presos, eram servos do maligno, eles realmente ficaram perdidos, no sentido de que agora é uma nova vida, aquela vida se foi, agora é uma nova vida. Então, existe a mesma conotação. Muitos cristãos hoje ainda têm receio de que essa nova vida, o que vai trazer para ele? Será que vai trazer perigo? Será que vai trazer abandono? Será que vai trazer, de repente, uma segregação? Lembrando o exemplo dos escravos. Por isso que eu peguei o exemplo dos escravos justamente para isso, né? Quando nós estamos como escravos do maligno, quando nós éramos ímpios, estávamos numa vida de pecado, éramos servos do maligno, nós éramos escravos dele. Aí foi que nós aceitamos Jesus. Então nós tivemos realmente uma mudança de vida. Só que muitos irmãos, infelizmente, acabam ainda continuando na velha vida, né? Por isso que eu falo que Jesus nos libertou do cativeiro. Esse cativeiro era o quê? Era nós estarmos nas mãos do maligno, né? Mas muitas pessoas reforçam essa conotação de que muitos cristãos ainda estão com seus pecados ainda de estimação, né? Aquele famoso ditado, né? O pecadinho de estimação. Eu me converti, eu desci as águas, eu aceitei Jesus como meu Senhor Salvador, só que eu ainda tenho que negociar com Deus, porque eu ainda tenho alguns pecadinhos de estimação que eu gosto. Enfim, isso aí é você ainda se tornar escravo do maligno. Por isso que o tema da mensagem é liberdade em Cristo. Muitos são como os escravos, quando teve o dia seguinte à abolição. Estavam perdidos, não sabiam que era uma nova vida, ou seja, estava com medo. Então, essa chave é importante para que nós tenhamos isso na cabeça de que liberdade, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, a partir do momento que nós descemos as águas, uma nova vida se faz, nós somos libertos. A liberdade, nós somos libertos das mãos do maligno, né? Um segundo tópico que eu quero estar compartilhando com os irmãos aí, do centro dessa mensagem de hoje, onde a chave desse segundo tópico é a promessa, eu vou estar lendo em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. O tema desse segundo tópico é: Jesus nos libertou da maldição.
Jesus nos libertou da maldição. Vamos entender um pouco mais como que é isso, né? Essa chave que é a promessa. Então vamos ler novamente em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Vamos à leitura. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, nós sabemos que o pecado ele entrou por um homem, Adão, né? E o pecado saiu por um homem maior ainda, Jesus Cristo. Só que muitos, para que isso seja realmente entendido, tem que realmente se entregar como as mãos de Jesus Cristo, dizendo que Jesus é seu Senhor Salvador, se batizando, confirmando, né? Porque Jesus pagou o preço que era para que nós, todos nós, que estávamos na vida do pecado, estaríamos no lugar dele, mas ele se tomou as nossas dores e colocou-se na cruz para que lá todos os nossos pecados fossem eliminados, né? Só que Cristo, ele se tornou realmente a maldição em nosso lugar. Só que muitos ainda, aquilo que eu disse, muitos cristãos ainda não entenderam essa questão, não entenderam essa maravilhosa situação que aconteceu, né? Continuam na prática do pecado, né? Isso que acaba gerando graves consequências. Quantas pessoas que nós já observamos, que as pessoas estão sempre buscando livramento, buscando orações para causas específicas, buscando entendimento, buscando diversas coisas na igreja, na célula, através de orações, intercessões. Por quê? Porque são pessoas que ainda continuam praticando o pecado. Remetendo um pouco ao tópico anterior, que nós somos livres, né? Nós somos livres. Só que ainda o pecado de estimação que fica conosco, ele traz graves consequências. Por isso que a chave desse segundo tópico é a promessa. Porque Deus nos deu a promessa, que foi a promessa que ele prometeu para Abraão lá em Gênesis, né? Que pode vir qualquer forma de maldição. Tudo isso já foi repreendido. Só que para isso nós precisamos estar libertos. Nós não podemos viver preso ao passado, né? Quantas vezes nós ficamos presos a coisas do passado? Quantas vezes nós ficamos presos a acusações? Nós temos que ter em mente que, a partir do momento que nós descemos as águas, aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, nova vida se fez. Então tudo aquilo que era passado foi, como diz o ditado, foi por água abaixo, entendeu? Só que nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos nos libertar definitivamente do que está ainda nos prendendo. Será que é um vício? Será que é uma forma da gente lidar no dia a dia? Nós precisamos saber isso, né? Por isso que o tema de hoje é muito importante: liberdade em Cristo. Por isso que eu deixei aquela reflexão para que nós pudéssemos estar sabendo. Será que realmente nós sabemos que estamos libertos, né? Então esse segundo tópico ele traz isso, uma promessa, a promessa que Deus fez para nós através de Abraão lá em Gênesis, né? O terceiro tópico ele traz como a chave principal crucificar a carne. E como tema desse tópico eu coloquei: Jesus nos libertou do poder do pecado. E aí nós vamos ler em Gálatas 5, versículo 16 e 17, que a mensagem diz o seguinte a respeito disso: quero dizer a vocês o seguinte:
Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, nós temos que viver em Cristo, viver em santidade. Nós não podemos simplesmente aceitar Jesus, se batizar e continuar do jeito que está. Porque aí nós vamos estar vivendo da carne. E aí o versículo que eu li, ele diz justamente isso, que a carne vai de encontro ao que o Espírito de Deus está nos dirigindo. E nós temos que viver em função disso. Se nós seguirmos esses fundamentos, o que nós vamos colher? Santidade e vida eterna. Se nós vivermos a nossa vida com base no que o Espírito Santo define para nós, dirige a nossa vida, nós vamos colher realmente uma vida eterna e uma santidade, né? Uma vida em santidade, né? Devemos associar esses fundamentos que nós lemos nos versículos à nossa vida, ao nosso dia a dia, que é nosso cotidiano, e à nossa conduta, principalmente a nossa conduta, né? Vamos lembrar, às vezes, tem as situações no trânsito, né? Que às vezes um abençoado dá uma fechada, né? Faz algum sinal com a mão. Qual que é a sua conduta nesse momento? Você simplesmente passa batido? Ou vai enfrentar? Ou vai atrás, né? Como tem muitos que às vezes acabam discutindo. Isso aí continua sendo vícios de pecado, né? Porque toda pessoa entende que às vezes acha que pecado é você ir lá e dar um tiro em alguém e matar. Não. Não existe o pecadinho e o pecadão. Tudo é pecado, né? Você matar alguém ou você simplesmente xingar alguém no trânsito é a mesma coisa perante a Deus. Então isso vai muito do quê? De nós levarmos esses fundamentos que o Espírito Santo de Deus está nos guiando para a nossa conduta do dia a dia, né? Na empresa, né? Evitando que aconteça alguma coisa, porque nós sabemos que nós estamos sendo vigiados pelos ímpios, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Muitos acham que alguns valores é só o cristão que tem. Na verdade, são valores humanos, né? Isso antigamente que nós aprendíamos, né, na educação moral e cívica, não sei se todos lembram, né, na escola, né? Isso independe de ser cristão, mas o cristão ele tem que ser exemplar e ele é vigiado por isso, né? Então o que eu falo? O pecado ele não pode estar ligado às nossas atitudes externas, né? A nossa natureza não pode ser pecaminosa. Nós fomos libertos em Cristo, né? Quando recebemos Jesus, o nosso velho homem, a nossa carne, são transformados. Aquilo que eu falei nos tópicos anteriores. O velho homem se foi, a partir do momento que recebemos Jesus. Quando nós atuamos pela carne, ou seja, as obras da carne, elas são do maligno. Como que nós podemos perceber que nós estamos convertidos ou não? É quando começa a existir um conflito interior. Ou seja, nós queremos fazer uma coisa, mas o interior está dizendo, não faz isso. E aí, o que acontece? Nós acabamos ouvindo o que realmente o Espírito de Deus está dizendo, né? Então, isso já demonstra que se nós somos realmente convertidos. Existe um versículo que Jesus fala, se a sua mão direita está levando ao pecado, corte. Se seu olho direito está levando ao pecado, arranque o olho. Melhor você ir para o paraíso, para a vida eterna sem um olho, do que ficar com os dois olhos e ficar sob o pecado aqui, ficar no dia do julgamento, né? Então isso é muito importante, nós termos essa visão no que é realmente a questão de pecado, de estarmos libertos, né? E aí o que acontece? Se nós continuarmos semeando através da carne, né? Isso vai levar ao quê? A corrupção, né? A corrupção interna, a corrupção do ser humano, enfim. Só que quando nós semeamos no Espírito,
ele vai levar o quê? A vida eterna. Isso é o que nós temos que ter em mente. A partir do momento que nós recebemos Jesus, tudo foi liberto. Por isso que reforço o tema, né? Que é a nossa liberdade em Cristo. Isso é muito importante para que nós saibamos disso. E como vencer a carne? Muitos falam, mas a carne é fraca, né? Tem aquele ditado, mas é difícil, o inimigo ele não vem com carinha feia, 2 chifrinhos, ele vem às vezes com coisas boas, coisas vistosas. E como vencer a carne? Como que nós podemos vencer a carne? É o quê? É nós vivermos e confiarmos no Espírito Santo, no que Ele está nos direcionando. Esse parágrafo é interessante. Ouçam bem o que eu estou falando. Viver e confiar no Espírito Santo para que Ele possa fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Aleluia, hein? Que forte isso aí, né? Então nós temos que deixar que o Espírito Santo haja naquilo que está acontecendo, na situação. Porque nós sabemos, se nós formos fazer pela carne, nós não temos domínio. Por isso que eu digo, confiar no Espírito Santo para que Ele faça em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Ó, que coisa forte, né? Vamos seguindo aqui. O último tópico, né, da nossa mensagem de hoje, eu coloquei como Jesus nos transformou. E qual que é a chave aqui? Transformação. Se nós lermos em Gálatas 5, do 22 ao 26, a mensagem diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, que são frutos do Espírito. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Esses versículos, eles detalham o que realmente o Espírito de Deus quer de nós, o que Ele quer produzir em nós, que são frutos do Espírito, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, enfim. Depois vocês podem ler com mais calma aí. Ele não quer arrogância, soberba, ignorância. Não, Ele quer amor, alegria, paz na nossa vida. Por isso que eu coloco muito que muitos irmãos, infelizmente, ainda não conseguem obter a paz, porque não estão ainda libertos em Cristo Jesus. Porque ainda às vezes existem pecados de estimação aí, que estão aí às vezes obscuros, que estão às vezes corrompendo a sua vida. É muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente para que nós podemos cortar esse mal pela raiz, né? E o que eu trago como conclusão para a nossa mensagem de hoje, né? Uma conclusão para que nós possamos estar refletindo aí, né? Como consequência natural da nossa libertação do poder do pecado, algo maravilhoso acontece, que é você ter paz, você ter amor, você ter alegria de viver. Isso são N coisas maravilhosas que acontecem. Só que para isso nós temos que realmente nos libertar do poder do maligno, do pecado, né? Se vivermos e andarmos pelo Espírito, a santidade vai ser real e plena em nossas vidas. Nós temos certeza disso. Nos santificar, né? Viver em comunhão com Deus. Coisas lindas vão acontecer conosco. E Jesus, através do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta
Ele vai transferir para nós somente amor, alegria, paz, entre outras coisas. Amém, meus irmãos? Coloco essa mensagem como sendo uma reflexão, né, nos dias de hoje. Será que realmente nós estamos libertos? Estamos com uma liberdade em Cristo, que é nosso tema de hoje? Gostaria de estar orando para os irmãos, para que nós possamos, na sequência, estar encerrando a nossa mensagem de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, coloco nesse momento, Senhor, a vida de cada um dessas pessoas que se dispuseram a estar ouvindo essa mensagem nesse dia, Senhor. Ó Deus, nós sabemos como é a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um deles. Coloca a vida deles em suas mãos, Senhor. Tudo aquilo que não é de Ti, Senhor, tudo aquilo que ainda se torna um pecado na vida desses irmãos, Senhor. Que o Senhor dê discernimento, o Senhor dê sabedoria, Senhor, para que isso seja arrancado definitivamente da vida deles, Senhor. Para que nenhum deles sejam realmente escravos do maligno. Que tudo isso caia por terra, Senhor. Que somente os anjos que o Senhor estará colocando ao redor deles traga essa paz, essa alegria para que eles realmente precisam para estar conduzindo a sua vida, seu dia a dia. Ó Deus, abençoe a família de cada um, Senhor. Tire tudo aquilo, Senhor, que esteja atrapalhando na vida familiar, na vida financeira, na vida empresarial, na saúde, Senhor. Tudo que não é de Ti, Senhor. Ó, coloque a sua mão pesada sobre isso e caia por terra, Senhor. Anulamos toda e qualquer ação do maligno, Senhor. Ó, nós queremos que realmente cada um desses irmãos que estão ouvindo agora ou estarão ouvindo posteriormente, Senhor, que tenham a sua vida realmente liberta, Senhor. Liberta, que esteja em Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, é que eu peço, Senhor, traga um dia abençoado para cada um deles, uma semana abençoada, Senhor, e que o Senhor continue direcionando os seus caminhos, Senhor. Ó Deus, é que eu peço para a vida de cada um, em nome de seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, agradeço novamente por vocês estarem participando do nosso canal. E, novamente, eu queria abençoar os irmãos, que tenham uma semana muito próspera. E até a próxima. Aguardo os irmãos aí. Compartilhe a mensagem para que muitas e muitas pessoas possam estar conosco aqui. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.